nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, te convido você a abrir a tua Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. E o Evangelho de hoje, nós continuamos a meditar e refletir a leitura do capítulo 10 do Evangelho de São João. E continuamos a presenciar, e temos como pano de fundo a imagem de Jesus Cristo, o bom pastor. E continua a narrativa dizendo qual é a intenção deste evangelho, que é fazer com que as ovelhas olhem para a figura de Jesus Cristo, bom pastor, e que as ovelhas possam seguir e possam escutar a sua voz. É por isso que, dentro da narrativa desse evangelho, desde o início do capítulo 10 do Evangelho de João, nós acompanhamos Jesus dizendo que ele é o pastor e que ele é quem conduz as ovelhas e que as suas ovelhas escutam a sua voz. Ou seja, aquelas que escutam a voz de Cristo jamais se perderá pelo caminho, e mesmo aquela que se perde, ele deixa as 99 e volta para buscar a 100ª ovelha que precisa de cuidado, de carinho, de amor, porque esse é o papel do bom pastor, que ampara e que cuida das suas ovelhas. Além disso, no evangelho de hoje, aparece mais uma vez Jesus, que ali celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, e era inverno, e Jesus naquele tempo passeava, como diz no evangelho de hoje, pelo templo do pórtico de Salomão. Aí, é claro que os judeus estavam em torno dele, estavam de alguma forma perseguindo Jesus, e é claro que o povo judeu, incrédulo, difícil de acreditar no projeto divino, eles indagam Jesus: até quando nos deixará em dúvida? Eles questionam Jesus: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E evidentemente logo Jesus vai responder a eles, eu já vos disse, mas vós não acreditais. Ou seja, Jesus fala para eles, mesmo eu falando que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o bom pastor, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que eu sou a porta, e vocês ainda não acreditaram. E ele vai falar, lembrar, e é importante para nós. Jesus vai dizer: as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, vós porém não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, quem anda disperso, quem não é da igreja, quem não tem uma intimidade, e quem não segue o Evangelho de Jesus Cristo, jamais vai ouvir a voz de Jesus, jamais vai estar próximo de Cristo. E Jesus vai lembrar, e também isso é importante para a nossa vida, que a gente a cada dia deve recordar e refletir que nós somos as ovelhas de Cristo, e que de fato nós devemos reconhecer a voz de Cristo, ouvir o que ele tem para a nossa vida. Ou seja, eu e você, nós temos que aprender a ser ovelhas obedientes, e que eu e você devemos nos esforçar
para fazer parte do redil de Cristo a cada dia. E todas as vezes que a gente reconhecer Jesus Cristo como verdadeiro Deus e Senhor, nós vamos estar sempre dentro do redil do Pai, ou seja, vamos segui-lo fielmente. E é por isso que Jesus vai dizer: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ou seja, quem está com Cristo jamais perecerá e jamais se perderá. Somos chamados a viver ao lado, viver na intimidade com nosso Senhor. Portanto, ele vai dizer ainda: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Ou seja, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E aqui a gente lembra dessa unidade, né, entre o Pai e o Filho. Ou seja, a humanidade, quando Jesus se encarnou no seio da humanidade, quando Maria, quando o anjo foi anunciar que ela estava grávida pela ação do Espírito Santo, ali já entrou a salvação no mundo. Ali já entrou o projeto divino na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ali a porta do céu, da eternidade, foi nos aberta em Cristo. Por isso eu e você a cada dia devemos nos esforçar para estar sempre presente nessa caminhada que é a eternidade, que é morar na Jerusalém Celeste. Por fim, concluo dizendo que Jesus, ele sempre vai ser direto para cada um de nós, e que eu e você precisamos a cada dia reconhecer que ele é o Filho de Deus e que é preciso a gente crer, acreditar nas promessas divinas. E mais, Jesus também revela que aqueles, judeus não pertenciam ao seu redil, ao seu rebanho. Por isso que eles não escutavam a voz dele. Mas, e isso vale para nós que nos consideramos cristãos, que nos consideramos essas ovelhas de Jesus, reconhecemos, escutamos a voz de Jesus. E as ovelhas que confiam, que não perde a sua esperança e a confiança em Deus, jamais perderá o redil do Senhor, que é a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você curte, comenta, envia esta homilia para os seus amigos e familiares, que vamos juntos semear a boa nova de nosso Deus por meio dos nossos canais de comunicações sociais. Que Deus abençoe.